A partir do Albertino Moreira, eu conheço, sem exceção, todos de Guimarães. Doutor Lincoln Feliciano, nosso professor. Nossa, menino. Nosso professor. Humberto Antunes Gruber e Eduardo Delamare. Eduardo Delamare. Que foi um amigão meu. Mas o A filho gente que dele acha que eu era sou pai. Pedro Vitor, morreu. Pedro Vitor Delamare. Doutor Tennyson, Doutor Amazonas Duarte. Amazonas, Silvio Fortunato. Silvio Fortunato. Esse eu não estou Não conhecendo. estou lembrado, nem o Como é que é o nome dele? Aqui eu não enxergo mais. Rogério Branco, José Eduardo Dias Colar. Olha como você era bonito, lindo. Você viu? O tempo O faz com a gente. Luiz Norton Nunes. São 90 anos de história mesmo, né? 90 anos de história. Bem 90 contada, bem vivida. Desde Não, o e tempo sem que a falar- advocacia era quase que uma obra de arte, do ponto de vista social. Resumir 90 anos em tão pouco tempo não vai ser fácil. Mas juro, vamos tentar. Cada foto nesta parede tem inúmeras histórias. Histórias de luta, de questionamentos, pessoais e profissionais. Histórias de honra pela OAB Santos e vitórias em nome de nossa advocacia. Eu comecei assim, carregar processo por fórum, trazer. Comecei a aprender tudo ali do dia a dia. Sim, e a ordem, eu aprendi a gostar e a saber o trabalho dela, compreender o trabalho da ordem, mesmo no escritório ainda de advocacia do meu irmão. A ordem sempre foi uma guardiã da democracia em Santos. Em Santos não, no Brasil inteiro. E sempre se lutou por isso. E tive a sorte de ter chefes, advogados, que estão ali naquela galeria, vários deles, que me ensinaram. Além do que eu estava na escola, os caras me ensinaram. Tá entendendo? Olha, isso aqui é assim por isso, tal. Ao mesmo tempo, eu me forçava a estudar. A OAB Santos nasce em 1933, com o país vivendo a expectativa de convocação para uma Assembleia Nacional Constituinte. E Valdomiro Silveira é eleito o primeiro presidente da OAB Santos. Desde então, a ordem não parou, se tornando a casa do advogado e da cidadania para Santos e sua população. O advogado ou advogada sente segurança no trabalho de sua instituição, que representa e demonstra toda a confiança, se sentindo motivado, porque aqui eles têm o objetivo de quem vai, com certeza, buscar a solução, implementar um projeto, uma ideia, dentro do seu alcance. Esse é um papel fundamental da OAB de Santos. A OAB Santos já ocupou muitas casas provisórias. A primeira foi na Rua do Comércio, nos anos 60, no Fórum. Também esteve no 8º andar do Lex Urbis, na década de 1990. Ela ocupou até mesmo a sobreloja de uma transportadora, com muitas surpresas para seus diretores. E qual foi a nossa surpresa? Que quando nós tomamos posse e fomos para a sede, que era em cima da transportadora, na Quimara, aqui na São Francisco, nós fomos premiados com uma ação de despejo. Já havia tramitado uma ação de despejo e estavam sendo executados. Não tínhamos... Aí foi aquela loucura, né, de que se vai fazer, o que se não vai fazer. Aí foi quando nós conseguimos verificar que havia uma casa em nome da ordem, onde nós construímos. Aquela casa estava abandonada e nós fomos a São Paulo e começamos a fazer intercessões para que nós construíssemos a casa nesse terreno. Histórias é que não faltam nesses 90 anos OAB Santos. E todas as décadas são marcadas por inúmeros acontecimentos. Os anos 30 e 40 são conhecidos como os anos de ouro da advocacia santista, marcadas por figuras eminentes como Ariosto Guimarães, Nicanor Ortiz e Arquimedes Bava. Na década de 1950, passamos pela criação do curso de Direito em Santos. Já nos anos 60, após longos 12 anos de espera, o edifício do Fórum é concluído e também é marcado pelo início dos anos de chumbo.
É preciso colocar uma coisa. Em 64, não houve uma oposição da ordem ao golpe militar. Nunca, você pode procurar oposição no Conselho Federal ao golpe militar. Não houve. Mesmo a seccional foi muito tímida com relação a isso. Mas depois, com a prisão dos advogados, foi crescendo, principalmente depois do AI-5. Porque foi um período de repressão muito forte na década de 70, que terminou praticamente quando eu assumi a associação. Mas os advogados sempre se posicionaram. Nós tivemos, quando eu estava na associação, presidindo a associação, houve o triste episódio de um atentado à OAB do Rio de Janeiro. O Silvio Frota teria sido o homem que teria dirigido o atentado no Rio Centro. Nunca se soube o que é verdade e o que não é, mas ele era ministro do Exército e não era contrário à indicação do João Batista Figueiredo. Fizemos um pronunciamento nos jornais condenando aquilo e hipotecando a nossa solidariedade. Então, a prisão de advogados fazia com que outros advogados, nomeados pela ordem ou conselheiros da ordem, passassem seus dias em cárceres da ditadura procurando livrar da prisão outros advogados. Os anos 70, mais precisamente em 71, a história tem nome, sobrenome e número de registro. Eu me chamo Maria Letícia Borges de Souza Lima. Eu não pensava realmente, nunca assim, sabe? Imaginei, porque eu era assim nova, já tinha... os cargos eram ocupados por advogados bem mais antigos, tudo, né? Então não era da minha pretensão. Mas foi, eu falei, não, agora nós vamos. E a tesouraria, embora fosse uma coisa espinhosa, que desse até bastante trabalho, ficou comigo, mas a representação também ficou. Eu me inspiro muito nas diretoras que nós já tivemos, que nós realmente somos ouvidas, nós trazemos projetos, nós implantamos projetos, nós realmente queremos trazer as mulheres para dentro da OAB. Eu fui muito bem recebida pelos meus pares, pelo menos em nossa diretoria, não tem essa, ou mulher por último, ou elas não entendem disso. Valeu tudo, eu queria ter 30 anos a menos para poder fazer muito mais. Desculpe a emoção. A Ordem dos Advogados, desde sua fundação, atuou todas as décadas em benefício do advogado e da comunidade. Nos anos 80 e 90, participando ativamente da redemocratização do país e inaugurando novos espaços para o advogado santista. Já nos anos 2000, com a chegada da tecnologia, surgem novos desafios. Cada geração tem a sua característica, né? Tem as suas prioridades, tem os seus problemas. Os problemas são mutantes, né? Eles não são iguais a cada dia, eles vão mudando. E para isso, as pessoas, sejam elas jovens, velhas, têm que estar preparadas. E elas se preparam com conhecimento. Nós fazemos uma gestão, ao mesmo tempo que ela é considerada muito jovem, a gente respeita, que é o carinho e os conselhos dos mais experientes. Então nós colocamos o tempo de se conectar como se fosse o antigo com o moderno, o experiente com o jovem, o processo físico com o digital. Então nós colocamos o tempo de se conectar tanto com o passado e com o futuro, que na verdade acaba tornando o nosso presente. Uma mudança de olhar que a OAB Santos fez recentemente diz respeito à paridade de gênero na formação da sua diretoria executiva, com 2 mulheres e 3 homens. Na diretoria adjunta da OAB Santos, são 6 mulheres entre 13 pessoas. E as comissões que hoje já contam com 50% de mulheres. Lógico que existem outras associações de classe combativas. Porém, dos advogados que a sociedade espera a legitimidade de seus direitos. Quando abrimos canais de diálogo com o judiciário,
Isso é tempo conquistado para o advogado, a advogada serem atendidos de forma digna, como merece quem leva a justiça até o cidadão. Quando conseguimos o Tribunal de Justiça de São Paulo a autorização para digitalizar todos os processos físicos de todas as varas dessa comarca, isso é um ganho de tempo e significa maior rapidez na tramitação de todos os processos e facilidade de acesso para os advogados e as partes. Nesse sentido, a OAB Santos valoriza seus quase 9.000 inscritos, jovens ou sêniors. A tradição da advocacia santista, que é inegável, convive na estrutura atual da OAB Santos, com um futuro e uma classe que se modifica tão rapidamente quanto a sociedade e seus direitos. A OAB é uma grande empresa com quase 70 funcionários diretos e indiretos. Nós temos 5 imóveis para serem administrados, um plano de saúde com 1.500 vidas, né? E a OAB ela não se limita a prestar serviço para os advogados. A OAB também presta serviço para a sociedade. Um exemplo disso é o CADOG, que é uma parceria da Prefeitura com a OAB para prestar assistência jurídica, judiciária, para os mais necessitados, para os munícipes mais necessitados. A OAB, a gente não pode falar que ela é só uma entidade de classe, que luta pelos interesses e pela defesa da classe. Hoje, ela é uma entidade que luta pela sociedade em si. Quantos nós chegamos a receber aqui ofícios de tudo que você possa imaginar de pedidos de apoio da OAB, seja numa relação com o consumidor, seja numa relação de trabalho portuário. E nós estamos aqui, lógico, que nós podemos auxiliar, o que nós podemos apoiar, nós apoiamos. Temos um limite de atuação, mas sempre que possível estamos abertos para a sociedade. A OAB é uma das entidades que mais se insere dentro da sociedade, que mais a sociedade exige delas. Isso foi uma construção natural, fruto de muitos períodos difíceis da vida brasileira. A OAB sempre se fez presente. Eu me refiro ao projeto em que a OAB teve uma parceria, celebrou uma parceria através do nosso, que leva até o nome dele, nosso saudoso Fábio Solito, é uma parceria com o Poder Legislativo, com a Câmara Municipal de Santos, em que a OAB se propõe, dentro desse projeto, escola, tudo, a levar um pouco de conhecimento jurídico para servidores públicos e para a sociedade em geral. Portanto, esse elemento que torna a OAB um prestador de serviço público fora dos quadros, portanto, extrapolando esse limite estreito dos advogados, me dá muito orgulho saber que a OAB pode levar conhecimento para outros atores, funcionários públicos, cidadãos, santistas. Eu acho que é algo que a OAB deve celebrar com bastante orgulho. A OAB Santos ela foca na prestação dos serviços, principalmente para uma geração inspiradora, que são aqueles advogados e advogadas mais experientes e que, em razão desse avanço tecnológico causado pela pandemia, então o serviço que é oferecido pelo CAD, ele visa exatamente atender esses advogados e advogadas que necessitam de um olhar especial. Os jovens advogados inscritos na nossa subseção podem contar conosco também, com todos os serviços que são oferecidos pela OAB Santos, e dentre eles são oferecidos serviços de escritórios compartilhados, salas de audiências preparadas para a realização de audiências virtuais, atendimento ao cliente. Quando eu me formei, eu trabalhava no escritório de um advogado super renomado e aí depois de algum tempo eu resolvi trabalhar como autônoma e eu não tinha meu escritório. Então eu dependia da OAB para utilizar os escritórios compartilhados, que é um serviço que a OAB Santos oferece. Então você paga um valor super pequeno e você pode atender o seu cliente, tem internet, tem computador. Então faz toda a diferença para quem está começando, com certeza. Não só essa parte, por exemplo, do escritório compartilhado, como por exemplo as palestras, os cursos de atualização que a OAB oferece. A OAB oferece até um ônibus interfóruns que vai rodando pelos fóruns de toda a Baixada Santista. E prezando nessa questão do respeito, nós entendemos que seria necessário ampliar a divulgação do combate à discriminação racial. E, em razão disso, foram instaladas em todos os prédios da subseção de Santos uma placa que faz alusão exatamente a esse contexto. A OAB Santos está cada dia mais se conectando com os advogados, com a sociedade, com o poder público e principalmente com a cidade. A mensagem que eu dou é uma mensagem de amor à profissão, amor à advocacia.
Só amando a advocacia você consegue enfrentar todos os percalços dela. A interação, o aprendizado com a sociedade. A ordem tem muito a ver num trabalho social. Ela, como instituição dos advogados, tem que organizar a advocacia, tem que tratar a advocacia, olhar para as questões da advocacia junto ao judiciário, junto à sociedade, mas também tem um lado social, que é buscar o direito social, é buscar os direitos humanos, é buscar a convívio social e um convívio justo. E a ordem tem essa interação com a sociedade. A Ordem dos Advogados tem que ser preservada de qualquer jeito, porque é uma entidade muito séria, muito bem administrada e que sempre foi o baluarte da democracia, tanto na cidade de Santos como em todo o Brasil. Eu acho que os advogados têm que fazer isso, é lutar pela democracia, lutar pela Ordem dos Advogados. A mensagem que fica é que a subseção de Santos é uma subseção pioneira, que temos que estar sempre pensar na união da advocacia, cada vez mais. A advocacia unida é a sociedade respeitada e Santos sempre teve um pioneirismo muito grande, não apenas na defesa dos colegas advogados e advogadas, mas principalmente de toda a sociedade. Fica aqui registrados os meus sinceros agradecimentos. A ordem sempre se caracterizou não só pela defesa institucional dela, como igualmente pela busca de uma melhor condição de vida à comunidade e ao país. Ela nunca se omitiu a uma participação política, né? Independentemente ou simultaneamente a sua participação institucional. Então, eu creio que a ordem vai se continuar assim. Pode sim, eu sou advogada, eu estou no exercício do meu direito, sabe? Então, vai ser sempre uma carreira de luta, mas é uma luta que compensa muito. E eu creio que a Daniela sabe disso profundamente. Ela sabe o que é ser uma advogada. Eu deixo um beijo carinhoso para ela. Que a advocacia você faz o bem, porque você está fazendo um verdadeiro sacerdócio. A advocacia é um sacerdócio. Eu costumo dizer sempre que advogado não se aposenta. Advogado é advogado até morrer. E veio um membro da Ordem dos Advogados. E eu olhava aquilo enquanto garoto, devia estar na 7ª série, 8ª série, e via aquela importância daquela pessoa de terno e gravata defendendo os estudantes e ninguém sendo preso e a questão sendo resolvida dentro do diálogo, dentro da harmonia. E eu achei, poxa, aquilo ali é o que eu quero ser. Quem puder, quem tiver a oportunidade do jovem da OAB 480 mil, a OAB 1000, né, do mais novo ao mais antigo advogado da cidade, vivenciem a ordem. Eu acho que a OAB de Santos tem uma história muito bonita no cenário nacional, né? Nós temos grandes personalidades que tiveram por aqui. O mundo jurídico de Santos é alguma coisa especial no cenário do Brasil. A gente tem que agradecer ao que aconteceu antes da gente. Foram inúmeros os advogados que largaram mão, às vezes, de afazeres profissionais e familiares e construíram isso com muito esforço. Para os diretores que já passaram, o meu agradecimento, porque era muito mais difícil na época deles. Então, assim, se nós estamos aqui hoje é graças a essas pessoas. Então, é minha total admiração e agradecimento por eles terem feito parte. Ter esse contato próximo com grandes advogados, com grandes escritórios, com uma advocacia experiente, com a jovem advocacia, essa troca de informações é realmente gratificante e muito me honra. O compromisso, eu vejo o compromisso que a OAB Santos tem com os seus inscritos e com a sociedade. Por tudo que ela representa e o que a sociedade vê nela. O respeito, acima de tudo, é da advocacia com todos os órgãos de classe, com o judiciário e respeito mútuo dos advogados com os advogados. E a união seria a união do jovem com mais experiente, e a nossa classe cada vez mais unida é uma classe cada vez mais forte. Isso é inegável.
as pessoas me perguntam muito. Eu vou perguntar a primeira vez que eu faço essa pergunta para um ex-presidente. Quando é que você pensou assim, eu vou ser presidente da OAB, ou eu quero ser presidente, ou quem convidou, quem incentivou? Eu não sei porquê. Eu um dia cismei que ia ser presidente da ordem. Eu tinha um colega de turma que também queria ser presidente da ordem, que era o José Eduardo Dias Colasso. Eu acho que essa galeria, para nós, tem um valor sentimental extraordinário. E para a própria instituição, para a OAB, que deixaram alguma coisa gravada na história da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a história da própria advocacia brasileira.